Hoje a gente tá com o Pedro Nogueira, que ele é especialista em web hacking, ele é hunter aqui no Debug Hunter também, então ele vai apresentar para vocês o conteúdo sobre o Nmap, que é uma das ferramentas mais usadas assim no processo de reconhecimento do bug bounty. Tipo, se você pensar em escaneamento de portas, escaneamento de serviços, é o Nmap, todo hacker pensa no Nmap. Então eu vou chamar aqui o Pedro, que ele é especialista em web hacking, ele manja bastante e vamos lá. Olá pessoal, primeiramente boa noite, me chamo Pedro Nogueira, primeira vez que eu estou participando aqui de uma live no Debug Hunter, no canal Debug Hunter, sou professor da plataforma. Hoje a gente está para falar sobre o Nmap, tá? A gente primeiro vai falar as partes básicas do Nmap, coisas para você não ficar enrolado na hora de fazer um reconhecimento e tudo mais, mas assim como o Andres falou, é a ferramenta principal. Um cara que quer aprender a fazer hacking, o cara quer aprender bug bounty, seja para fazer pentest, seja para achar falha em outros sites, o cara tem que saber Nmap, não adianta. A menos que tu construa o teu próprio Nmap, não tem como fugir muito disso. O Nmap é uma ferramenta completa, eu costumo dizer que ela é um canivete suíço, porque ela tem, sei lá, desde reconhecimento de serviços, de portas, até reconhecimento de falhas. Sim, ela já consegue te ajudar a nível de, por exemplo, eu quero saber se, agora trazendo mais para a parte do pentest, tá? Só para dar um exemplo, se tem um Windows vulnerável na minha rede, ele vai descobrir aquilo ali para você. Quero saber se aquele site ali está vulnerável a algum problema do Apache numa versão tal. Ele também consegue descobrir para você. Isso tudo graças aos scripts que ele já tem pré-programado na própria raiz do Nmap. Tem alguns scripts de terceiros também que vocês conseguem instalar. Eu não vou aprofundar aqui, mas só estou dando uma ideia para vocês poderem caçar por aí. Mas você consegue instalar os scripts de terceiros. São scripts escritos em Ruby. E você consegue ter mais gamas de ferramentas ali utilizando o Nmap. A gente fala que o Nmap é muito importante, devaneia sobre isso, mas tem muita gente que sabe rodar o Nmap só do jeito normal, que digita o Nmap lá, o endereço que quer fazer, toda a consulta e pronto, acabou. O que ele trouxe de resultado ali para tu é o que tu tem na mão e é o que tu vai trabalhar com aquilo ali. Só que a gente tem vários parâmetros, vários jeitos de trabalhar com o Nmap e cada vez que a gente vai juntando essas partes, a gente consegue transformar em um relatório melhor, tanto para a gente trabalhar, quanto para a gente também entregar na hora, seja um relatório de pentest para um bug bounty ou seja um relatório para uma empresa que você esteja fazendo. Então, um relatório bem feito, a gente pode já começar a partir dele do Nmap. Então, já começa ali no reconhecimento, na primeira ferramenta que tu vai rodar, e ela já é perfeita para a gente poder fazer isso. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Primeira coisa que a gente faz no Nmap, né, que nem eu estava falando para vocês, que é a análise pura do Nmap, que é onde a gente coloca o Nmap e o endereço que a gente quer fazer o scan. Se você está preocupado, eu vou fazer esse scan do Nmap no site do Facebook, eu posso ser preso. Sim, você pode ser preso com uma consulta ilegal, mas como a gente está falando aqui de pentest, de bug bounty, então se você já tem um site que você esteja em mente, eu quero fazer pentest nessa URL aqui, quero fazer um hack nessa URL aqui, que está no escopo do bug bounty aqui que eu posso tentar. Você pode fazer nela. Só que eu sempre aconselho o pessoal a fazer na URL do próprio Nmap. Por quê? Quando a gente está aprendendo, a gente precisa entender como é que funcionam certas coisas dentro de uma ferramenta. Então, esse site aqui, ele vai ter várias tocas do coelho, várias coisas para te mostrar, várias flags, que são de propósito justamente para você entender o funcionamento do Nmap. Então, o site, vou digitar ele aqui para vocês, é scami.nmap.org, tá? Então a gente vai utilizar ele aqui. Tem algumas coisas que não funcionam, mas aí eu vou conversando com vocês durante esse vídeo aqui. Beleza? Então, primeira coisa que a gente vai fazer para rodar um Nmap purão é o Nmap e a URL que a gente quer rodar, tá? A gente vai rodar aqui, vai ver o que ele traz para a gente, depois a gente vai direto no help dele aqui e já entende como funcionam melhor as coisas e eu vou dando algumas dicas para vocês no meio do caminho. São alguns números aqui que eu vou pedir para vocês guardarem. Ele filtrou, na verdade, ele fez de 1000 portas escaneadas, ele achou 4 abertas, né? 1, 2, 3, 4, e 996 fechadas, beleza? Então aqui a gente já sabe que ele filtrou 1000 portas nessa pesquisa padrão dele, beleza? Filtrou 22, 80, 9929, 31, 33, 7
e são as coisas que ele trouxe, beleza? Agora eu vou abrir o help dele aqui, tá? A gente pode dar um "-h", ou a gente pode dar um "man nmap", mas eu aconselho vocês a darem um "-h", para ele mostrar aqui já para vocês. Bom, eu vou falando algumas coisas aqui e já vou comparando com a primeira coisa que a gente já fez lá em cima, que foi o scan puro dele, beleza? Primeira coisa aqui, tem algumas coisas que eu vou pular de propósito, justamente porque eu acho que não é o foco dessa aula aqui, senão a gente vai ficar devagando nisso daqui por muito tempo. Esse L aqui é um cara legal da gente aprender. O porquê que ele é legal da gente aprender? Digamos, tá? Um caso hipotético, mas isso acontece muito, eu utilizo muito, que você ganha uma lista. Por exemplo, no site da HackerOne você tem lá, ó, esses hosts aqui você pode fazer o scan nele. Então você pode copiar aquilo ali, colocar num arquivo, utilizar o parâmetro "-il", tá? A gente vai fazendo aqui, decorrendo, mas só para dar uma ideia para vocês, a gente utiliza o "-il", e ele lê um arquivo TXT, por exemplo, tá? O IR é quando eu estou fazendo dentro de uma rede. Então, por exemplo, eu estou fazendo um pentest, agora já puxado mais para pentest empresarial, estou dentro de uma rede, eu sei que essa rede tem 254 dispositivos, tá? Então, eu não quero ir de 1 a 1, eu quero escolher 5 e eu quero que você teste aleatoriamente nesses 5. Então, a gente pode utilizar o IR aqui. O exclude a gente pode utilizar, por exemplo, eu quero varrer um range de 0 a 254, só que eu não quero o endereço 1, que eu sei que é o roteador da firma, por exemplo. Aí a gente pode utilizar o exclude para poder não rodar nesse cara. O exclude file é um arquivo, né, igual o IL aqui em cima, só que em vez de imputar os caras que você quer que ele faça o scan, ele vai tirar os caras que estão no arquivo. Beleza? O SL aqui é um simple list, é legal a gente ter isso. Por exemplo, quando a gente vai fazer um scan e a gente não sabe aqui, no mesmo caso do IR aqui, a gente não sabe quais dispositivos tem nessa rede. Então, eu te garanto que não adianta você ir 1 a 1 e você não vai achar todos ligados. Não tem, sem consciência, não tem como tu ter 254 dispositivos e ter 254 dispositivos ativos naquela rede ali. Muito raro acontecer isso contigo. Então a gente usa o SL para quê? Para ele trazer uma lista simples antes dele trazer as portas, simplesmente para a gente saber quais hosts tem naquela rede ali, ou se tem alguma coisa que não está funcionando, alguma coisa do tipo, beleza? Sem fazer o scan de porta. Essa parte de porta aqui é interessante. Lembra que eu falei para vocês lá que ele escaneou 1000 portas? Ele poderia ter escaneado 10 portas, ele poderia ter escaneado 15 portas, mas eu poderia falar com ele, eu quero que você escaneie só a porta 22. E ele vai trazer para mim ali só a porta 22. O porquê que é legal a gente saber disso? É legal porque, por exemplo, digamos que você esteja fazendo um bug bounty em um site, tá? O site funciona na porta 80 ou na 443, que é protocolo HTTP e HTTPS, respectivamente. Para que tu vai ficar forçando a porta, sei lá, 5062? Não tem porquê. Então a gente já sabe, né, que o serviço funciona na 80, na 443, então a gente já pode setar aquelas portas ali em específico para a gente rodar. Agora, quando a gente foge um pouco desse escopo, a gente pode utilizar esses dois carinhas aqui. O top ports, ele pega justamente o nmap padrão, aquele comando padrão que a gente utilizou lá no começo, ele pega as 1000 top ports. Então, são as 1000 portas mais utilizadas no mundo inteiro, com anos de experiência do Nmap, que eles sabem que são as mais utilizadas. 3389, 22, 80, 443. Eu vou ficar aqui até amanhã se eu for falar todas as 1000, né? Então você pode escolher, eu não quero as 1000 top ports, eu só quero as 10. Então ele vai rodar ali nas 10 que são top dentro daquele padrão ali do Nmap. Então ele vai rodar o 80, 443, 22, 3389, 445, e eu sabia de cabeça todas as 10, mas agora eu não consigo lembrar. E o port ratio aqui, ele vai escanear as portas que estão fora do comum, né? Então, por exemplo, eu quero uma porta de 445 até a porta 6050. Dá para utilizar o port rate, beleza? O "-r" aqui em cima é para a gente não randomizar. Então, por exemplo, eu quero testar o 80, depois eu quero testar o 81, depois o 82. Se a gente randomizar ela testaria 80, depois a porta 100, depois a porta 1200, depois voltaria para 81. Isso, claro, eu estou falando dentro de um escopo de 80 até 1000 e não sei das quantas. Eu não estou falando das top ports, beleza? O exclude ports aqui é justamente a mesma coisa que a gente usa
nos hosts lá em cima, né? Então a gente vai excluir algumas portas que a gente não quer. Então, por exemplo, justamente o que eu falei para vocês. Eu quero usar as 10 top ports, só que eu quero que ele não pesquise por porta 22. Eu quero que porta 22 fique fora dessa brincadeira. Então eu posso colocar lá, exclude port, porta 22. Pedro, mas se eu quiser fazer algo além do padrão, tô vendo aí que se eu colocar um "-p", ele vai rodar no TCP. Sim, ele roda no TCP, o padrão. Só que a gente pode setar com o U, dois pontos, para ele rodar o DP, que é outro protocolo. Se a gente quiser, na mesma lista, colocar o TCP também de volta, a gente pode colocar o T, dois pontos, e as portas TCP que a gente quer. Beleza? Agora, falando mais um pouco sobre serviços, a gente tem aqui embaixo a parte de show version, tá? Então, esse show version aqui vai trazer para a gente qual a versão que está rodando determinado serviço. Em alguns casos, você consegue até descobrir, por exemplo, a versão do PHP que está rodando aquele site. Então, sei lá, eu sei que o PHP 7.1 tem uma vulnerabilidade de file include, por exemplo. Então, posso tentar ver qual a versão. Se estiver na 7.1, eu vou forçar em cima daquele file include ali, até achar alguma coisa, claro, se ninguém tratou. E aqui embaixo tem a parte dos scripts, que eu já vou deixar mais para a próxima aula, quando a gente tiver, porque é um assunto mais denso, um assunto mais complexo, é um assunto mais legal de se trabalhar com calma, tá? Então, por isso que eu vou deixar para a segunda parte. A parte do "-o" é legal também, porque você consegue identificar o sistema operacional, tá? Então, eu vou saber se ele está rodando Linux. Se ele estiver rodando Linux, qual versão do Linux que ele está rodando. Em alguns casos, ele traz até a versão do kernel para gente, que a gente sabe que tem muito kernel vulnerável por aí, beleza? Tem a parte aqui que tem uma galera que usa, tá? Se você estiver fazendo um scan numa rede que é IPv6 e você quiser habilitar IPv6, você usa um "-6", tá? E aqui, por último, tem o carinha que todo mundo gosta de colocar ele na hora que tá fazendo ali os testes, sempre coloca um "-a". Por quê? O "-a" eu costumo dizer que ele é o "-all", né? É o menos tudo. Então ele vai fazer detecção de sistema operacional, detecção de versão, ele vai rodar um script, vai rodar um traceroute para saber em quais rotas ele está passando naquele host que você quer chegar, tá? Então ele é o carinha que vai te trazer tudo, beleza? Agora a gente vai para as coisas que estão anotadas aqui, que não estão aqui, e a gente vai para a parte da prática. Só vou tomar uma água aqui e subir meu Apache. Beleza, subiu o Apache aqui de teste que a gente tem, para a gente poder tanto escanear no Nmap quanto escanear nele. Beleza? Vamos dar uma limpada na tela aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer, tá? É voltar no script normal, na linha de comando dele normal. Então, se vocês estão um pouco acostumados com Kali Linux, com Linux, vocês sabem que o comando Ctrl+R é um back search, né? Então, eu consigo procurar o que eu fiz anteriormente. Então, vou digitar Nmap aqui e ele vai me mostrando as opções do que eu já fiz. Quando eu aperto Ctrl+R, ele vai para outra coisa que eu digitei Nmap. Só para não ter que digitar o comando de novo, eu estou dando essa dica para vocês. Beleza, vamos rodar aqui e a gente vai pegar esse cara e vai modificando conforme eu vou dando a dica para vocês aqui. O que a gente pode melhorar dessa lista aí que ele trouxe para a gente, né? O que a gente pode trazer de melhor? Não sei, vamos colocar um fast para ver se funciona, né? Que é o comando "-f" maiúsculo. Vamos ver se ele vai ter alguma diferença. Olha só, eu tenho uma diferença bem abrupta, ó, de 3,63 segundos para 1,34. Só que aqui cabe um alerta. Quando você usa o fast, você faz muito barulho. Sites com pouca estrutura, quanto mais barulho você faz, mais sobrecarregado o site fica. Então você corre um risco muito grande de derrubar alguma aplicação. Eu estou fazendo isso daqui porque eu sei que o site aguenta. Então, uma dica: se você for fazer bug bounty em alguns sites de menor rendimento, por exemplo, eu já vi que tem gente que é próprio desenvolvedor lá dentro da plataforma do HackerOne e te pede para fazer o teste nos próprios desenvolvimentos dele. Então, cara, eu não sei se o maluco colocou mais de um CPU, mais de 2 GB de memória, então eu não posso forçar muito para tentar achar aquele bounty ali, beleza? Então, o que eu aconselho a vocês é usar o "-f" só quando vocês tiverem certeza que tem uma plataforma robusta por trás. Por exemplo, vou fazer um scan no Facebook. Pô, não é possível que o Facebook vai cair com "-f" do Nmap, entendeu? É só esse parâmetro aqui para trazer para vocês. Não sei se vocês perceberam, é até engraçado falar isso, porque tá muito na cara. Mas, quando eu rodo o "-f", ele não é só mais rápido, ele deixa algumas coisas para trás.
Como, por exemplo, em vez dele fazer 1000 portas, ele fez 100 portas. E aqui também cabe um alerta, tá? Quando ele fez as 100 portas, ele deixou essas 2 portas aqui de trás. Beleza? Não subiu mais essas portas aqui para ele. Ah, Pedro, quer dizer então que ele não vai achar as portas? Sim, ele acha. Só que como você pediu para ele ser mais rápido, ele foi mais rápido, só que ele fez menos consulta. Não deixa de ser mais rápido. Beleza? Ah, como é que eu posso fazer para ele ir mais rápido, mas eu quero continuar com as 1000 portas? A gente pode tentar aqui, tá? Botar as 1000 portas. Então eu utilizo o comando "-top port", menos ou -10, e ele vai rodar as 1000 portas. Pode ver que essa é a única diferença desses dois caras aqui, tá? Mas em sites maiores, ele realmente não tem só isso de diferença, tá? Na quantidade de portas que ele faz a pesquisa. Até porque eu já vi ele ser mais rápido quando eu fazia pesquisa em 2 portas. Eu não sei se ele troca, depois eu posso até trazer na próxima aula para vocês, que é uma parada que me veio na cabeça aqui agora. Não sei se ele troca por trás o modo de consulta TCP que ele faz, tá? Não sei se ele faz FIM, não sei se ele faz o Christmas, beleza? Mas ele pode trocar alguma coisa por trás ali da consulta que ele está fazendo, tudo isso para poder ser mais rápido. Você deve estar se perguntando aí, Pedro, o Nmap é uma ferramenta padrão do Kali Linux. Sim, mas ela não é uma ferramenta nativa. Ela utiliza o curl por baixo. Então tem algumas aplicações na internet desenvolvidas em Python para você fazer a mesma checagem de portas que o Nmap tem, que também utiliza o curl, beleza? Então, se você tiver com o Nmap com algum problema, da última vez que eu dei aula sobre isso, eu falei isso também, você tem que verificar se os pacotes do seu curl, não sei se todo mundo conhece esse carinha aqui, tá certinho também, beleza? Agora, dentro da minha rede aqui, eu sei que a minha rede, vamos lá, ifconfig, o IP ADDR show, deixa eu dar o IP ADDR show aqui, que ele traz mais bonitinho. Bom, meu ETH0 aqui está me dizendo que a minha rede é 192.168.0.194. Se a gente for calcular a subrede aqui dele, que é 1/24, que é de 254 endereços fora o roteador, e broadcast também, por isso que eu falei 254, então eu tenho esse octeto aqui no zero. Então ele vai de 1 até 254. Então, tendo em vista isso, a minha rede é 192.168.0.0 ou 01, tá? E ela vai até 254, recapitulando. Então, aqui dentro da minha rede, eu tenho várias paradas. Eu tenho meu roteador, minha televisão, os telefones conectados aqui na rede, o notebook, VMs. Então, eu quero saber se alguma VM está vulnerável. E eu vou ter que fazer, vir aqui no Nmap, digitar 192.168.0.1, esperar ele terminar. Depois que ele terminar, digitar 192.168.0.2. Não preciso disso. Eu já sei que a minha rede é uma /24, tá? Isso eu já estou trazendo mais para o pentest. É bom a gente fazer esse divisor de águas aqui. Dificilmente você vai utilizar isso em bug bounty, mas tem casos que os caras te dão uma range inteira, uma S inteira para poder você fazer a verificação. Eu posso fazer o /24, que são os 254 endereços que nele está me falando aqui que a minha rede é. Então, quando eu faço isso, ele vai varrer de 1 até 254, beleza? Só vou fazer uma coisa interessante aqui para a gente não demorar muito, e até uma coisa que eu sempre trago nas aulas. A gente pode utilizar ping sweep. Ping sweep, ele só vai pingar as máquinas. Então, você está fazendo pentest numa rede, quero saber quantas máquinas eu posso tentar rodar vulnerabilidade X, Y, Z. Antes disso, faz um ping sweep. Faz esse carinha aqui, -S minúsculo, P maiúsculo, que ele vai te trazer só as máquinas que estão ligadas. A partir disso, você já pode partir para violência nas máquinas, que é rodar script, rodar as outras coisas, beleza? Então aqui eu já descobri, de 256 IPs que ele fez o scan, tá? Que ele foi de 0 até 255, então 0 conta como 1, então por isso que ele fez 256, tinha 9 hosts up, beleza? Aí o que eu posso fazer? Pedro, eu tenho o 15 aí, que está me chamando a atenção, tá? Porque eu já sei que ele tem alguma coisa, por isso que eu estou falando que está me chamando a atenção. E vamos lá, o 181, né?
Então a gente pode fazer o seguinte, eu vou primeiro fazer no 15, depois no 181? Não tem necessidade. Eu posso primeiro fazer aqui, ó, 15, aí eu posso colocar um vírgula, 192, 168, 181. Aí ele vai rodar nos dois hosts, tá? Beleza. Rodou no 15 e o 181 só tem a porta de 66, 666, 8 aberta, beleza? E esse daqui é a máquina que eu já falei para vocês que eu já sabia, já que tinha muita coisa aberta, beleza? Então, se caso eu quisesse, Pedro, eu sei que começa, a primeira máquina é 15 que está ligada e a última é 181. Então, eu posso colocar justamente isso aqui, ó, de 15 até 181. Então, esse traço aqui significa até, né? Então, ele vai fazer em todas as máquinas até 181, se eu não me engano, é a última. Só que está demorando demais, por quê? Porque eu não fiz o ping sweep. Então, ele está fazendo consultas de portas em todas as máquinas. E ele não está fazendo só consulta de portas, ele está consultando as 1000 portas. Vou cancelar aqui, depois a gente volta nele e a gente usa o ping sweep. Vamos lá. Tem que trazer 6 hosts, ou eu sou ruim de conta. Como eu não fiquei reprovado na matemática, aí, ó, trouxe 6 hosts. Beleza? Então, quando eu uso aquele traço ali, significa que eu quero ir até de um lugar até o outro. Tem outras formas também da gente fazer o que eu fiz aqui no barra 24, que é justamente fazer isso. Eu posso colocar 1 até 254, beleza? Ou eu posso simplesmente colocar asterisco aqui, que o próprio Nmap vai se dar conta de fazer isso para mim. Ele faz a mesma coisa do barra 24. Qual é a diferença do barra 24 para esse asterisco, se eles fizeram a mesma consulta? O asterisco, ele sempre vai fazer na maior quantidade possível. Então, por exemplo, se a sua rede for um barra 22, ele vai ter muito menos endereços que esse cara aqui. Depois eu faço a conta aqui para poder passar para vocês quando estiver terminando, mas se fosse um barra 22, ele teria menos do que 254 endereços. Então, o que aconteceria? Se eu colocasse aqui o asterisco, ele faria 256, não a quantidade que tem dentro daquela rede ali. Ah, Pedro, mas como é que você sabe se é um barra 24, um barra 22 ou um barra 10? Eu mostrei para vocês no IPADDR Show, né? Que ele conectou na minha rede aqui e mostrou que é um barra 24. Então, que ele vai até 254 endereços. Beleza? Então, essa diferença mora nos dois. Se a gente rodar aqui, na verdade, a gente já rodou, então a gente vai ter até o 256 a consulta, do 0 até o 256. Beleza? Show de bola. O que eu posso mais fazer aqui? Agora a gente pode... Vamos pensar. A gente pegou essa lista de máquinas aqui. Vamos criar um arquivo aqui chamado máquinas.txt, tá? Criei esse arquivo máquinas.txt, agora eu vou fazer o seguinte, echo 192.168.0.1, que é o primeiro que está lá na lista, vou colocar dentro dessa máquinas.txt. Então, eu vou fazendo isso até eu preencher toda a meu máquinas.txt com as máquinas que estão aqui dentro. Ah, Pedro, você é do Nmap? Não, isso daqui é só um conceito de Linux, tá? É só para a gente criar um arquivo com essas máquinas aqui e conseguir rodar eles como se eu estivesse tirando um scan de uma lista que está no site, por exemplo, do HackerOne. Beleza. Se a gente der um cat aqui nesse máquinas.txt, a gente tem todos esses endereços lá dentro. Ah, Pedro, mas tu não podia ter salvado a saída? Poderia, mas eu ia ter um monte de lixo para poder tirar. Ia ter que tirar isso, ia ter que tirar isso aqui. Então era mais fácil a gente fazer na mão mesmo, dessas máquinas que eu sei que estão ligadas. Então, feito isso, agora a gente já pode chamar o Nmap com o comando "-i" minúsculo, L maiúsculo, de list, tá? E a gente vai falar para ele máquinas.txt. Só que aí tem um negócio. Eu não quero que ele demore muito. Então, posso fazer o quê? O "-f", que ele vai fazer só o top 100 ports. Pode ver até que ele está indo mais rápido e vai completar. Completou. Beleza? Então, ao invés de ele fazer a consulta em 1000 portas, ele fez a consulta em 100 portitas. Então vamos lá. Ele trouxe para mim que o 01 está com 95 portas fechadas e 5 abertas. Ele trouxe para mim que o 10 tem 95 portas fechadas e 5 abertas. Ele trouxe para mim que o 15 tem 91 portas fechadas e 9 portas abertas, tá? Então, nisso daqui eu já poderia eliminar esses dois caras aqui, ó. Nada, esse daqui só trouxe uma porta, esse aqui não trouxe nada, esse daqui também não trouxe nada. Então, eu já poderia começar a fazer o meu scan em cima desses caras aqui que trouxeram alguma coisa, tá?
Então, como o 15 é o que mais tem, e é de propósito ele ser o que mais tem, a gente pode fazer a parte do show version, do operation system, ou o menos A maiúsculo lá, que é o all, beleza? Então vamos fazer ele picado primeiro, depois a gente parte para agressividade. Vamos lá. Nmap 192.168.015. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar o menos S minúsculo, V maiúsculo. Vamos ver o que ele vai trazer pra gente. Vou fazer uma parada aqui para poder andar mais rápido. Depois a gente volta em todas as portas, beleza? Até já um spoiler do que eu ia mostrar lá na frente, mas se eu quiser analisar só a porta 80, eu boto o menos P80 aqui, beleza? Ó, beleza, ele trouxe aqui para mim, olha só que interessante. Que é uma parte 2.4.46, que tá rodando o OpenSSL 1.1.1 e com a plataforma dele, o Windows 64 bits, e o PHP 8.0.3. Isso eu já consegui descobrir sem precisar de nada, tá? Sem precisar de muita coisa. Agora, por que eu falei sem precisar de muita coisa? Eu poderia descobrir o sistema operacional desse cara utilizando "-o", beleza? Só que em muitos casos não funciona. E você também precisa estar com a faca na caveira aqui, ó. Você precisa ser root para poder usar o "-o". Então, quando a gente rodar ele aqui, ele vai rodar porque eu já estou com elevação de privilégio. O meu key já está no máximo já para quem assiste Dragon Ball. Ele fez uns testes aqui, tá? Apenas achando, né? Só uma concordação dele aqui, que é o Microsoft Windows 10, beleza? Ou ele pode ser um Longhorn, ou ele pode ser um XP, ou um 2008, ou um Vista, ou um 7, ou um 8.1, 99% de certeza. Só que aí ele vai baixando. Aqui embaixo, quando ele faz o agressivo, ele mostra, ó, Microsoft Windows 10, ou é 17.09, ou é 18.03. E para ser sincero, nem sei qual versão que está aqui. Eu vou ver só por desencargo de consciência. Tá na última versão, 20 ponto alguma coisa. Ele não deve ter aqui ainda, porque eu não atualizei ultimamente esse carinha. Então ele me trouxe 99% de certeza de ser um desses 4 caras aqui, né? No caso 3, né? O 1709, 1803 e o 1909. Só que ele tá na 2009, se eu não me engano. A 20H2. Então, cara, olha só, ele trouxe aqui alguns falsos positivos também, só que ele vai diminuindo a taxa de assertividade dele justamente por isso. Por isso que eu não acho tão legal rodar esse sistema operacional, tá? A gente já consegue bastante informação rodando as outras paradas do Nmap, como, por exemplo, o Show Version. Dá uma dica aqui para vocês. O Windows roda Apache, roda. O Windows roda Nginx, roda. Só que o comum de você ver no mercado é que quando um cara usa um servidor Windows para poder subir alguma aplicação web, ele usa o IS, que é o Internet Information Service, que é da própria Microsoft e já vem praticamente default no Windows Server. E quando ele usa Linux, ele já utiliza já para a parte do ou Apache ou Nginx, beleza? Ele usa uma dessas duas plataformas para poder fazer as consultas dele. Perdão, fazer as consultas não, fazer as publicações dele. Então, tendo isso em vista, a gente sabe aqui que são casos esporádicos, que nem aqui. Eu uso um controlador do Champ para poder rodar o Apache, mas eu poderia simplesmente utilizar o IS na minha máquina, porque o IS também instala em máquina comum Windows 10, beleza? Só que não é o caso aqui. Então, por isso que eu aconselho vocês a pesquisarem antes isso, se informar. Por exemplo, um jeito de tu descobrir qual é o sistema operacional, tem uma sacada já boa aqui. Se o TTL dele for 128, eu vou mostrar aqui, ó. Se eu estiver dando um ping aqui, ó, para essa máquina, 192.168.015. Deixa eu rodar com Windows, que é mais fácil de mostrar aqui. Vou abrir o CMD. 192.168.015. Tá vendo aqui que o TTL dele é 128, né? Por que é 128? Porque é um Windows. Ele sempre mostra isso daqui. Isso daqui eu aprendi com um colega meu, cara, que ele aprendeu na faculdade, isso daqui, na faculdade dele, e eu ia morrer sem saber isso se ele não tivesse me falado. Então tem muita gente que não sabe. Então vamos ver aqui. Qual é o IP do meu Kali? Meu Kali tem o IP 94. 194 na real. Então vamos lá. 194. Olha aqui, ó. TTL 64. O Linux costuma ser ou 62 ou 64. Beleza? Então só nisso daqui a gente já consegue matar. Só com um simples ping eu já consegui descobrir
a plataforma de sistema operativo da máquina, sem precisar rodar aqueles achômetros ali do Nmap, tá? Só que aquele negócio, o Nmap ele vai te levar mais perto, né? Que nem ele me trouxe aqui. É um Microsoft Windows, beleza. Se fosse Linux, ele ia acertar. Isso daí não tem erro. Ou é Linux ou Windows, ele acerta. Mas o problema é a gente saber identificar aqui o que é o quê. Mas, em muitos casos, como vocês estão focados em bug bounty aí, que eu sei disso, é muito difícil você ver alguém que conseguiu achar um bounty através de uma falha do Windows, beleza? Do Windows ou do Linux. Os caras sempre estão muito focados em achar falhas nas paradas que rodam na aplicação web, seja JavaScript, seja um jQuery da vida, do que ir direto num kernel do sistema operacional. Mas não é descartado, beleza? Então, maravilha, é isso aí. Agora ficou faltando para a gente rodar o "-a", né? Que é o Aggressive Scan, que é o que eu chamo de all, né? Então vamos rodar ele aqui. Lembrando, o "-a" ele não funciona com fast, tá? E ele não funciona com SV e com "-o". Por quê? Porque ele já faz isso, beleza? Só o fast que ele não roda, ele roda bem agressivo mesmo. Ele faz muito barulho na outra ponta. Então toma muito cuidado quando vocês forem fazer a utilização desse carinha aí, do "-a", porque ele vai fazer de forma agressiva, tanto que ele é chamado de Aggressive Scan, eu chamo de all porque ele engloba muita coisa. Bom, enquanto ele está rodando aqui, a gente já pode partir para as outras partes, né? Partir para as outras partes. Antes que vocês me perguntem o que eu estou usando aqui, como é que eu fiz essa divisão aqui, eu estou usando Terminator, tá? É um terminal para o Kali Linux ou para o Linux, tanto faz. E quando você aperta Ctrl+O, ele joga para baixo. Quando você aperta Ctrl+E, ele joga para o lado. Ctrl+Shift+W. Quando o Shift+W, ele fecha aquela janelinha ali. É muito útil quando você está fazendo algum tipo de bounty ou CTF, seja o que for. Quando você está fazendo um hacking, é muito útil. Bom, nem deu tempo da gente mostrar aqui, que eu estava falando sobre o Terminator, mas olha só. Ele vai até dar um spoiler aqui sobre o que a gente vai falar em outra live. Mas olha só que interessante. Por que ele demorou tanto? Que ele testa porta por porta, protocolo por protocolo, serviço por serviço. Então vamos lá. Ele primeiro testou aqui quantas portas estavam up, depois testou em cada porta. Por exemplo, aqui, ó, ele pegou a porta 80, que é o protocolo HTTP, né? Trouxe para mim a versão. Então esse daqui, o SV, né? Tá funcionando aqui. Aí ele já, ó, testou para ver se tem a vulnerabilidade de HTTP server. Opa, não, as vulnerabilidades são mais lá embaixo. Aí ele trouxe aqui para mim, ó, o script de HTTP server header. Então no header ele conseguiu descobrir qual era a versão do sistema, do serviço que estava rodando lá. Isso se chama banner grab, tá? Quando a gente consegue pelo header descobrir qual é a versão que está rodando lá. Pegou o HTTP title aqui, tá... Show! Aí, cara, olha só. Fez 135 aqui, Microsoft RPC. Depois ele achou um NetBIOS. E na 443 aqui, ele já achou que era um VMware Workstation. E por que ele acha que é um VMware Workstation? Não sei. Faço a menor ideia. Porque eu tenho placa da VMware instalada nessa máquina aqui? Pode ser. Mas não é um VMware que está rodando. Então vamos lá. O que ele trouxe aqui para mim? Ó, ele fez um get, trouxe o cabeçalho, deu 403 forbidden, depois 501. Ele fez alguns testes aqui para tentar pegar o header de algumas outras formas, mas não conseguiu. Beleza, trouxe... justamente por isso que ele não conseguiu, né? Porque o site não está disponível em 443, porque justamente a porta dele aqui está trocada. Ó, se eu mostrar para vocês aqui, ele roda no 8443. Pedro, por que a 443 está liberado? Porque a 443 está rodando outra coisa que não é um web server. Testou SSL Date, tá? Para saber se tá usando um TLS que tá vencido, né? Isso aqui. 445, Microsoft 902 VMware Authentication, que eu tenho alguns serviços da VMware rodando nessa máquina. Justamente por isso, a 443 está rodando o serviço da VMware. Que eu falei para vocês, ó, 3306, isso daqui é interessante. O que é isso aqui? Banco de dados MySQL, né? Então ele fez alguns testes aqui, DNS Version, para tentar pegar algumas informações a mais. Ele viu que tem porta de RDP aberta, né? Microsoft Terminal Services. E com o Microsoft Terminal Service, olha só que interessante. Ele tentou fazer a conexão e da conexão ele gera um certificado. Não sei se vocês já fizeram um RDP na vida. Se eu não tenho outra máquina aqui para mostrar para vocês, mas enfim. Quando você faz, ele gera um certificado e pergunta, você quer confiar nesse certificado?
você vai dar um aceite, porque ele criptografa a tua conexão. Então, ó, com isso aí, ele conseguiu descobrir o nome da minha máquina, né? Isso daqui são algumas informações que não vêm ao caso, porque isso daqui ele sempre gera na hora que foi feito o teste. Aqui, ó, 8443, que é a minha segunda porta, que aí sim está rodando HTTPS. Ó, já descobriu que tem o OpenSSL, ó, já descobriu que rodando HTTPS ele consegue chegar no dashboard, beleza? Daí ele trouxe algumas paradas aqui que são referentes à criptografia daquele SSL ali que ele estava testando para ver se tinha alguma coisa diferente. A Aggressive Scan aqui que eu falei para vocês, ó, ele já trouxe aqui a versão do sistema operacional, que nem a gente já tinha visto. O script que ele rodou de NBTstat também trouxe o nome da máquina, beleza? Então ele rodou o NetBIOS aqui, mas isso só funcionou porque meu NetBIOS está aberto. Porta 135 lá em cima, né? Ah não, perdão, 139 Microsoft NetBIOS, né? Então, porque essa porta está aberta, ele conseguiu rodar o script do NetBIOS. Então, é uma parada muito inteligente, esses scripts do Nmap. Então, a gente vai ver mais na frente quais são os mais utilizados em outra ocasião. Testou também para Samba, né? Quem sabe aí de plataforma Windows, o Windows tem muita vulnerabilidade no serviço do Samba, né? Tem o Heartbleed, tem o Bluekeep, pô, tem várias paradas em cima da porta 445 do serviço do Samba. E no final ele fez um traceroute, e como essa máquina está na mesma rede, só tem o hope, só tem um ponto, né? Ele bate no meu roteador e volta. No caso, aqui, ele bate na minha própria placa da máquina virtual e volta, porque essa máquina 15 aqui é o host da minha máquina virtual. Então ele bate e volta. Por isso que ele só tem esse hope aqui, ele só tem este ponto. Então, ele traz muita informação, mas é aquela parada que eu falei para vocês. A gente, combinando as funções que eu mostrei para vocês aqui, a gente consegue ter um relatório muito melhor. Digamos que você achou uma vulnerabilidade através desse A aqui, mostrou para tu que tem uma versão rodando do Apache lá, e que essa versão está vulnerável. Ou até mesmo ele enumerou aqui para tu e achou um /admin lá. E você entrou no /admin e estava sem autenticação. Você foi e reportou isso. Só que você precisa falar assim, como é que você achou o /admin? Eu rodei o Nmap com -i. Você vai jogar um troço desse aqui na cara dos caras? Não tem como escrever um relatório assim, né? Então, como é que você rodou isso? Digamos nesse caso aqui, que esse cara aqui tivesse o admin. Eu rodei aqui um script, né? Um script que seria o HTTP enum, olha eu dando spoiler para vocês, que é de numeração de web. Rodei o -porta 80 que descobri o /admin lá sem autenticação, beleza? Ele traria para vocês tipo um trocinho desse tamanho aqui, em vez de ser uma página de uns 50 roladas para cima, né? Beleza. E agora a gente vai para a parte das portas aqui. Vamos partir para as portas e depois a gente vai falar um pouco sobre a parte da velocidade do Nmap, beleza? Só para não deixar vocês na mão. Então a gente já falou do "-p", que é o parâmetro normal. Então se eu quisesse aqui fazer um teste da porta 8443 que eu falei para vocês, era só botar um "-p" 8443. Se eu quisesse testar o 80 e 8443, poderia colocar um 80,8443. Testaria as duas. Pedro, eu posso juntar esses dois comandos com outra coisa? Sim, você pode juntar tudo aqui. Só não pode juntar o "-fast" com todos os comandos. O "-fast", o "-f", ele roda só com alguns comandos em específico, beleza? Se eu botasse o "-sv" aqui, de show version, né? Ele traria para mim a versão só do que está na porta 80 e do que está na porta 443. Vamos só esperar aqui, né? Não era para ter demorado. Foi. Trouxe para mim a versão aqui. PHP 8.0 aqui, OpenSSL. Show! Pedro, eu quero testar, cara. Vamos pensar aqui, num caso hipotético. Quero testar da porta 80 até a porta 90. O que a gente pode fazer? Lembra que o traço é até? Então a gente vai rodar isso daí e ele vai te trazer. Só que aí tem uma parada muito legal aqui. Olha só o que ele traz para você. Porta 80, tu fala assim, pô, ele descobriu um monte de porta. Só que olha aqui o state da porta. Tá todo fechado, beleza? Então quando a gente faz essa consulta de portas, a gente tem que tomar cuidado, porque as portas podem estar fechadas e a gente vai achar que está aberta e a gente vai ficar martelando naquilo ali e não está aberta, beleza? O que a gente pode fazer aqui para diferenciar um pouco? A gente pode colocar o "-r". "-r", ele não faz de forma randômica. E você pode ver que quando ele não roda de forma randômica, ele demora mais. Por quê? Ele roda primeiro na porta 80, depois no 81, depois no 82,
TT3, TT4 e assim sucessivamente. Ele faz isso, espera um concluir, faz no outro, faz no outro. Randômico não, ele sai atirando para tudo quanto é lado e acertou em quem acertou. É aquilo ali e ele traz mais rápido na tela para você. A gente falou sobre TCP também. A gente está rodando a porta 80 aqui no protocolo TCP. Quando eu tinha aula de redes, meu professor costumava falar que o protocolo TCP era o carro forte e o protocolo UDP era o maluco motoboy carregando um bolo de aniversário dentro daquela garupa. Nada contra motoboy, tá? Mas o protocolo TCP é um protocolo que ele garante a entrega. Então, ele vai com o pacote e garante que o pacote vai chegar no lugar. O UDP não, irmão. O UDP manda. Não quer nem saber se foi, se chegou, se vai voltar. Ele só vai. Justamente por isso. O que é melhor para você? Carregar um bolo num carro forte que você sabe que os caras vão até estar armados ali para carregar o bolo e o bolo vai chegar com segurança, ou você prefere um motoboy que provavelmente vai empinar com um bolo ali dentro daquela bag ali, né? Então essa é a diferença dos dois protocolos, aí depende de utilização. A gente não está aqui para discutir isso, mas, por exemplo, o protocolo DP é utilizado muito em protocolo VoIP, que é a comunicação via internet, né? Que é a telefonia via internet. Por quê? O que é melhor para você? Deixar de entregar um pacote na hora que o cara tá falando assim, oi, tu dá aquela picotada e continuar, ou do nada o cara falar assim, oi, tu, tudo bem. Ele voltar do nada o pacote, porque ele vai entregar. Não interessa a hora que ele vai entregar o TCP, tá? Então essas são as diferenças. Protocolos HTTP e HTTPS, eles precisam garantir a entrega dele. Então, por isso que funciona no protocolo TCP. Beleza? Só para dar uma esclarecida aqui. Mas se eu quisesse fazer um teste, Pedro, eu quero testar, sei lá, vamos pensar aqui, a porta 80 no HTTP e também quero testar a porta 95 no UDP, né? Então a gente pode colocar o U aqui para o UDP e o T para o TCP. E vamos ver aqui o que ele faz para a gente. Ele não mostrou, justamente porque a porta 95 não é UDP. Deixa eu ver se eu consigo abrir essa porta aqui. Mas isso daqui é só um caso hipotético, muito difícil alguém precisar usar um protocolo DP para fazer escaneamento do Nmap. Mas se vocês quiserem utilizar todas as portas para fazer o escaneamento DP, ele já deu a dica aqui que é só utilizar o menos SU, menos SU. S minúsculo, U maiúsculo. Beleza? E agora, Pedro, eu quero saber das top ports. Eu sei que você já falou, mas me dá uma ideia aí, o que eu posso fazer. Eu já falei para vocês que a top ports são as 1000 portas. Quando você não seleciona ali, ou quando não coloca o flash, ele utiliza as 1000 portas. Só que, digamos que você está fazendo um teste e você quer ser mais rápido do que até as 100 portas, né? Então você pode, irmão, ou se você quiser trazer até mais coisa, pode colocar, sei lá, 2502 aqui, ou 65504, né? Pode colocar o que quiser aqui que ele vai testar as 25.500, não, 2.502 portas aqui, beleza? Ou se você quiser testar só as duas primeiras, ele testa, que é 23 de Telnet e 80. Prestando atenção que quando você modifica esse parâmetro também, ele traz aqui que as portas estão fechadas. Então não pensa que ele do nada abriu um TCP, um Telnet aqui. E agora, por último aqui, a gente vai falar sobre a agressividade do Nmap, tá? Para a gente terminar hoje. Pedro, você falou que o Nmap, ele no A, no menos A, né? Ele é muito agressivo. Sim, ele é muito agressivo. Como que a gente pode melhorar isso, tá? A gente tem um timing aqui que vai de 0 até 5. Então a gente escolhe 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Beleza? Então, show. Se eu quiser ser muito rápido, eu utilizo 5. Se eu quiser ser muito devagar, eu utilizo 0. Isso aqui, velho, vai ficar por muito tempo. Eu não vou usar o 0 aqui, senão a gente vai ficar até amanhã aqui. Vou usar o 4 só para mostrar a diferença para vocês, ó. Aqui está no 1.81 segundos. Aqui demorou 2.82. Vamos baixar para o 3, 2.4. Incrivelmente, ele foi mais rápido. Mas por que ele foi mais rápido? Não é incrivelmente, porque ele já estava em cache, né? Maravilha. E o que isso pode interferir, tá? Eu já falei para vocês que o site pode simplesmente cair. Se for um site com uma estrutura frágil, ele pode simplesmente dar down no site de vocês utilizar o T5 aqui. Qual é a melhor maneira? Cara, depende da utilização. Eu utilizaria no T3, tá? Para não fazer muito barulho,
E também tem uma questão meio lógica aqui. Tem alguns sites que eles têm proteção de IPS, IDS e ainda tem o WAF, tá? IPS, Intrusion Prevention System, e IDS, Intrusion Detection System, e o WAF, Web Application Firewall. Por que eu tô falando esses três nomes aqui? Porque eu tenho certeza que o Facebook é um cara que tem. IPS, ele vai identificar se tem alguma... na verdade, a questão é o IDS que identifica se tem algum problema ali acontecendo, se tem alguma tentativa de intrusão, tá? Não quer dizer que os caras colocaram a parada lá no site de Bug Bounty, no HackerOne, seja que plataforma que for, os malucos vão desligar o firewall e falar assim, ataca a gente aí. Claro que não, eles justamente pedem vocês para encontrar outras falhas que esses sistemas robustos deles não conseguem identificar. Então, se você utilizar um Nmap assim, cara, com menos A ou menos T5, se for uma parada muito robusta, tu vai ficar brecado de cara. Tu vai fazer a primeira consulta ali e o firewall vai dizer para tu, ó, mete o pé, não te quero aqui. Então, o Intrusion Detection ele vai detectar e o Intrusion Prevention ele vai bloquear a tua entrada. E o WAF? O WAF é um carinha que trabalha a nível de aplicação, tá? Na aplicação web. A gente vê muitos casos do WAF que ele bloqueia, por exemplo, query string. Então, se eu quiser fazer um SQL injection no site, ele vai bloquear ali. Só que, se você for rodar um script aqui do Nmap, tá? O -a, ele roda um script, ele vai trazer para tu e vai te bloquear se ele achar que aquele script ali está tentando trazer algum malefício para a página que você está fazendo o teste, beleza? Então, eu sempre aconselho vocês a rodarem com T3, que não é nem muito rápido, nem muito devagar. Ele consegue te trazer ali bonitinho o que você precisa. Beleza, galera? Tem mais coisa para poder falar, só que a gente deixa para um próximo momento. Com isso aqui, cara, não sei se vocês já viram Yu-Gi-Oh! Aqui, quando você monta o Exódia, né? Pega um pedaço de um braço, um pedaço da perna e monta o Exódia. É mais ou menos isso daqui a ideia de trazer todos esses comandos para vocês. Pegarem todos esses comandos aqui. Pedro, eu sei que o site trabalha na porta 443, HTTPS, sei que esse site é Apache, quero rodar um brute forcer, tá? Para, sei lá, página web, para descobrir os caminhos da página web, que é o HTTP ou não. Então, a ideia é fazer com que o comando de Nmap de vocês seja cada vez maior. E quanto maior, né? Eu já ia falar mais maior, mania de espanhol. Quanto maior você trouxer esse comando de Nmap, menor vai ser o que ele traz para você de informação. Por que isso? Porque você já está filtrando demais as informações, né? Então, por exemplo, se eu entrar na OLX, tá? Só um exemplo tosco aqui, se eu entrar na OLX e botar lá na aba de carros, ele vai trazer 1 milhão de carros para mim. Agora, se eu for lá e fizer um filtro de Fusca, ele vai trazer alguns carros para mim. Muito menos do que os 1 milhão de carros que tinha aparecido, ele vai trazer milhares de Fusquinhos para mim, porque eu procurei por Fusca. Então, essa é a ideia. A gente aumentar o nosso comando para a gente ter um relatório mais assertivo, para a gente bater mais na tecla ali e conseguir trazer uma parada mais certa para a gente colocar no nosso relatório. Obrigado para todo mundo que participou da live. Foi muito legal o conteúdo, Pedro. Muito massa. Entendeu o Nmap mais profundamente, que normalmente o pessoal mais iniciante só roda o Nmap e o IP. Só que o Nmap é muito completo, tem muita coisa, configuração lá para aparecer porta, porque porta é uma parada, rede assim, é uma parada muito, muito complexa, com muitos comandos que você pode rodar para conseguir mais informações. Então é isso, pessoal. Falou!